Eu quero ler Juízes capítulo 13. Juízes 13. Eu vou ler os primeiros versos só. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Até aqui. Ore comigo agora, por favor, e diga assim: meu Deus, eu abro a minha mente, o meu coração, os meus ouvidos, para entender, receber e ser transformado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um amém bonito? Amém. Isso. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, eu chamaria de ignorância fatal. Ignorância fatal. Querido, você tem que entender uma coisa: mesmo as melhores pessoas cometem erros horrendos. Os melhores homens, os grandes homens, às vezes cometem os piores erros. Até o lírio mais branco pode ter uma mancha escura agarrada nele. E Sansão, ele exemplifica exatamente isso. É o bem e o mal, a força e a fraqueza, o vício e a virtude, o espírito e a carne, o poder e a frieza, o sucesso e o fracasso, tudo numa única pessoa. Sansão nasceu de modo sobrenatural. Sansão nasceu debaixo de uma promessa, igual a você. Deus lhe chamou, Deus lhe disse que vai usá-lo, Deus disse que você vai mudar a sua família, Deus disse que você é a semente de uma nova geração, Deus disse que vai te capacitar, que vai te encher de poder. Como Sansão, você também tem um chamado extraordinário, e Deus deu a ele uma força descomunal. Ele foi criado num lar temente a Deus. O seu destino era a glória. Juízes 13, 24 diz: o menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor passou a usá-lo. Porém, quando se tornou jovem, Sansão declara aos pais: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, eu a quero como esposa. Capítulo 14, verso 2. Eu vi e quero. E aí começa. Um homem de Deus não pode ter tudo o que quer. Vi e quero. Muita gente se perde porque vê e quero. Hoje tem gente que quer ver o carro e quer ter o carro, ver a casa e quer ter a casa, ver a igreja grande e quer ter a igreja grande, ver o ar-condicionado e quer ter o ar-condicionado. Eu vi e quero, e nem tudo que a gente vê, a gente pode ter. Viu? Tem muita coisa que eu quero, mas eu não posso. Eu sou um homem de Deus. Ele tinha um dom fenomenal, mas ele agia como um tolo. Seu desejo inicia várias decisões ruins. Ele amou as mulheres erradas, ele não deu ouvido aos pais, apesar dos pais o advertirem, ele não cumpriu os votos de Nazireu. O Nazireu não podia tocar coisa morta, ele tocou no leão. Ele matou gente e tirou a roupa para pagar uma aposta.
esqueceu do propósito para o qual nasceu. E um homem de Deus não pode esquecer do propósito para o qual nasceu. Eu posso ter dinheiro, mas eu não nasci para viver milionário. Eu posso ter uma casona, mas eu nasci para ter uma imobiliária. Eu posso ter um carro, mas eu não nasci para viver numa frota. Um homem de Deus tem que ser diferente. E ele vai tomando conta de tudo. E Deus o escolheu, e ele esquece o chamado. Deus o chamou, e ele esquece. Deus lhe deu talento, e ele esquece. Deus lhe fez promessas, e ele esquece. Chamado, talento e promessa não vingam na vida de alguém que não tem domínio próprio, de alguém que não tem integridade, e alguém que não tem compromisso com Deus e com o seu povo. Não adianta ter talento, não adianta ter fogo, não adianta ter poder, não adianta, se não há integridade, querido. Ele se torna um brinquedo na mão de uma mulher. Ele casa com a esposa e depois deixa a esposa com um padrinho. Quando o casamento não dá certo, ele dorme com uma prostituta. Ele agia sozinho. Você veja, Sansão nasceu para liderar o povo, e ele nunca liderou um exército. Só fazia tudo sozinho. Ele podia ter libertado o povo de Deus dos filisteus, mas ele nunca levantou um exército, ele nunca liderou ninguém, porque ele fazia tudo sozinho. Um homem de Deus não pode agir sozinho. Fala para o seu vizinho, você não pode agir sozinho. Fala para o seu vizinho, você não foi chamado para andar sozinho. Você não foi chamado para decidir sozinho. Você não foi chamado para pregar sozinho. Você não foi chamado. Um homem de Deus não pode agir sozinho. Ele não dava satisfação a ninguém. Ele fazia o que queria. E um homem de Deus não pode fazer o que quer. Não pode fazer o que quer. Eu quero, eu faço. Eu quero, eu vou. Não, um homem de Deus tem que fazer o que Deus quer. Um homem de Deus tem que fazer o que a Bíblia manda. Não estava nem aí se as suas ações eram precipitadas, irresponsáveis ou inconsequentes. As ações porque ele esqueceu que as ações de um homem de Deus afetam todo o povo de Deus. Tudo que você faz tem repercussão, querido. Tudo que você faz, o pessoal está olhando. Se a sua mulher muda o cabelo, as irmãs da igreja mudam também. O teu jeito de vestir, o teu jeito de falar, tudo influencia, porque repercute no povo em quem você lidera. E Sansão esquece disso. Não ouvia nem prestava conta. Um homem de Deus tem que ouvir alguém. Vire para esse irmão aí, para incomodar, fala assim: a quem você ouve? Tem pastor que não ouve nem a mulher dele. Fala para ele: escuta a tua mulher, ela sabe o que fala. Escuta a tua mulher. Viu? Escuta ela, a mulher tem uma percepção. Ele agia assim, sabe por quê? Porque ele era excepcionalmente forte. Eu sou forte, eu faço. Eu sou forte, eu mato. Eu sou forte, eu carrego porta. Eu sou forte, eu coloco fogo. Um homem de Deus não pode usar o poder de Deus de qualquer maneira. Não adianta ter poder, meu irmão, se não tem sabedoria. Não adianta ter poder se o poder não está debaixo da direção de Deus. Não adianta ter poder se o poder não está a serviço da igreja e do povo ao qual você lidera. Poder lhe foi dado para abençoar o povo. Poder foi lhe dado para liderar o povo. Poder foi lhe dado para libertar o povo. Poder não foi lhe dado para você se promover. Poder pode tornar-se perigoso. Ele massacrou 1000 filisteus, capturou 300 raposas, arrancou os portões da cidade e colocou no monte. Porque ele representa o homem a quem Deus dá um dom admirável, mas deixa que o poder lhe suba a cabeça, porque a sua força se tornou a sua fraqueza. Fez muito e realizou pouco.
nunca nutriu o espírito interior. Um homem de Deus tem que nutrir vida interior. Querido, eu estou lá agora em São Paulo, primeiras reuniões, né? A igreja tem reunião de oração 6 horas da manhã. A igreja tem 15 pastores. Cada pastor vai vir um dia. A igreja tem oração de 8 às 9, com 30, 40 mulheres que vão lá todo dia. Cada pastor vai ter que estar presente aqui. A igreja tem uma missionária que uma vez por mês passa a noite sozinha na igreja, orando. Falei, essa missionária não vai orar mais que a gente. Nós vamos vir para cá com ela. Todo mundo vai ler a Bíblia aqui pelo menos uma vez no ano. Todo mundo aqui tem que ser dizimista e ofertante. Se não é, eu falei, se não é, eu vou lhe procurar porque você está com problema, nós vamos lhe ajudar. Se você não está com problema, nós vamos lhe ensinar. E se você não obedecer o ensino, você vai deixar de ser pastor e presbítero. Nós temos que nutrir, querido, o espírito interior. Eu não posso passar o dia inteiro e ficar só no WhatsApp respondendo um monte de gente que me ocupa e fica com bobagem, bom dia, boa tarde, boa noite, pli, 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 furiri, 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 e contando um monte de piada que todo mundo passa um para o outro, e eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia, não tenho tempo para trabalhar. Para com isso, irmão. Manda o chato da igreja não te mandar nada. Sai desse grupo. Não aguento. Gente que não tem o que fazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Ei, sai fora. Sansão tinha apenas força exterior. Mas onde estava o domínio próprio? Aonde estava a integridade? Aonde estava a santidade? Ele sabia destruir, mas não sabia construir. Sabia matar, mas não sabia gerar vida. Prevaleceu contra as portas da cidade, mas nunca abriu uma porta para ninguém. Sabia acender fogo, mas não tinha fogo no coração. Venceu um homem, 1000 homens, mas não venceu uma mulher. Apenas uma derrota pode fazer com que todas as tuas vitórias sejam esquecidas. Faz um ministério de 40 anos, irmão. Pisa na bola para ver, ninguém lembra. Uma derrota acaba com tudo. Basta um escorregão para te alejar a vida inteira. Porque usava músculo, mas ele não usava o cérebro, não usava o espírito. Tinha força, mas não tinha sabedoria. Agiu como se tudo fosse um jogo, não uma tentação. A questão não é se você é mais forte do que o inimigo. A questão é se você é capaz de controlar seus impulsos e ser mais forte do que você mesmo. Essa é a questão. Sua vida estava em perigo, mas ele não percebia. Um homem de Deus tem que perceber o perigo. Eu tenho um amigo, chegou uma irmã na porta, Pai do Senhor, pastor, e deu uma escorregada assim na mão. Já viu aquelas mulheres que dá Pai do Senhor e a mão escorrega? Pai do Senhor, irmão. Chegava de novo, Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, irmão. Um dia o telefone tocou, era ela. Pastor, a paz do Senhor. Paz, irmão. Tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. O senhor já reconheceu quem está falando? Já, sim, senhora. Quem é? O diabo. Meu irmão, vai brincando aí que você vai ver. E quando Sansão se deu conta, era tarde demais. Ele não percebeu que o Senhor havia se retirado dele. Juiz 16, 20, o pior versículo da Bíblia. Deus foi embora e ele não percebe. Ai de nós se Deus foi embora e a gente não sabe. Ai de nós se a gente caiu e não percebe. Ai de nós se Deus não está agindo e a gente continua agindo como se Deus estivesse. Tolo dos tolos. Não se deu conta que a força o deixara.
E esse tipo de ignorância é fatal. Sua vida nunca mais seria a mesma. Sansão desce baixo, cai. A única oração que a gente ouve da sua boca é na hora da sua morte. Não tem uma oração de Sansão na Bíblia inteira, a não ser quando morre. Nessa oração nós vemos tanto iluminação como falta dela. Ele pediu vingança, ele não pediu libertação. Estava preocupado com ele e não com as ovelhas. Ele não disse: Senhor, liberta o meu povo. Ele disse: me dá vingança. Preocupado com ele até morrer. Perdeu tudo, cego, acorrentado, derrotado, ridicularizado, humilhado, ferido e só. Terminou a vida orando de braços estendidos. E quão diferente é de Jesus, que morreu de braço estendido, dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E morreu vitorioso, enquanto Sansão morreu derrotado. Jesus morreu diferente. Quão diferente de Estevão, que quando morreu apedrejado diz: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Sansão morreu vitorioso e foi derrotado. Estevão morreu derrotado e foi vitorioso. Sansão morreu com um clamor por vingança e trouxe morte a quem zombava dele. Sansão nasceu com um propósito, foi separado para liderar o povo de Deus, recebeu capacidade, Deus lhe deu um dom maravilhoso. Todavia, que tipo de liderança foi a dele? Não há registro a respeito do que ele fez em prol do povo de Deus. Até o povo de Deus que ele nasceu para libertar não seguia ele, amarrou ele e entregou ele para o inimigo. Só lemos que ele fez contra o inimigo. Foi poderoso, mas não deixou nada. Era libertador, mas não libertou ninguém. Foi líder durante 20 anos. Mas me diga, qual foi o discípulo que ele deixou? Deixou ninguém, deixou nada. Uma tocha que se apagou, uma fonte que secou. Desperdiçou o poder, desperdiçou o tempo, desperdiçou o chamado. Um homem de Deus tem que deixar um legado. Cheguei nessa igreja que eu estou em São Paulo e disse: irmão, não estou aqui para receber salário, não estou aqui para receber nada. Eu ganho mais do que vocês podem me dar, eu moro numa casa melhor do que vocês podem me dar. Eu estou aqui por aquilo que eu posso dar a vocês. Eu ainda posso dar alguma coisa. Falar: olha, e eu não sei se vou ficar aqui 12 anos, porque eu tenho 68 anos. Talvez eu possa, o máximo que eu fico aqui uns 4, 6 anos. Mas quando eu sair daqui, vai haver um legado. Quando eu sair daqui, vocês vão saber que um homem de Deus passou por aqui. Quando eu sair daqui, vão saber que um homem íntegro passou por aqui. Porque você tem que deixar um legado, irmão. Tem que deixar um legado. Ele não deixou um legado. Num acesso de raiva, invadiu os inimigos. Nunca invadiu com o propósito de libertar. Matava por aposta. A sua história é triste. Poucos tiveram tanta chance de construir um ministério de relevância, e poucos desperdiçaram a vida como Sansão. Um homem de Deus não pode desperdiçar a sua vida. Ele perdeu a oportunidade. E um homem de Deus não pode ignorar as oportunidades. Nasceu para um destino, mas não o cumpriu. Um homem de Deus tem que cumprir o seu destino. Na morte buscou a Deus, mas era tarde demais. Um homem de Deus não pode buscar a Deus apenas na pior hora da sua vida. Nós temos que procurar Deus em todas as horas da nossa vida, para que na pior hora a gente seja vencedor. Não pode só na hora pior. Há coisas que podemos ser ignorantes. Há informações triviais, interessantes, mas que tem pouca serventia. Por exemplo, eu procurei no Google informação que não vale de nada. Os 8 assassinos mais jovens do mundo. Para que eu quero saber quais são os 8 assassinos mais jovens do mundo? Me serve de quê? Quando criança, Hitler queria ser padre. Para que eu quero saber isso? Existem 1.400 bactérias que moram no seu umbigo. Para que eu quero saber isso?
hoje tem um monte de informação que não tem relevância nenhuma, mas há assuntos dos quais você não pode ser ignorante. A ignorância de Sansão foi fatal, porque tinha a ver com vida e morte. Primeiro, Sansão ignorou o seu chamado. Fala para o seu vizinho, não ignore seu chamado. Deus lhe chamou. Deus disse, você é meu, eu estou contigo, eu te separei, eu te escolhi. Não ignore seu chamado. Um homem de Deus não pode. Segundo, Sansão ignorou seus limites. Você não pode tocar em morto, você não pode cortar cabelo, você não pode beber vinho. Tudo que não podia ele fez. Não ignore seus limites. Há limites para a gente. Há limites de quem eu posso conversar. Há limite do que eu posso comprar. Há limite do que eu posso gastar. Há limite do que eu posso falar. Há limite do que eu posso fazer. Ele ignorou. Terceiro, Sansão ignorou sua fraqueza. Um homem de Deus não pode ignorar suas fraquezas. Nós temos fraquezas, irmãos. Viu? Tem gente que tem fraqueza com dinheiro. Então cuidado, não mexa. Tem gente que tem fraqueza com o sexo oposto. Então cuidado, bota uma porta de vidro, atende alguém com a sua esposa. Tem gente que tem fraqueza no falar, então põe um freio na boca. Tem gente que tem fraqueza com nervoso, então dá um jeito de controlar e parar. Se você fala bobagem, era forte no físico, mas fraco em tudo mais, ignorou a atração com as mulheres. Você sabe qual é a sua fraqueza? Você sabe. Quarto, Sansão ignorou seu destino. Seu destino, querido, é de glória. Você não está aqui em Santos, ou onde você está, por acaso, foi Deus que colocou você aí. Você tem um destino, e o teu destino é vitória, e o teu destino é céu, e o teu destino é um ministério glorioso, e o teu destino é mudar a vida de alguém. Tão orgulhoso de suas proezas e tão arrogante de suas façanhas, que perdeu completamente vista o seu destino e não enxergava os seus erros, não conseguia ver que as mulheres intentavam mal contra ele. Literalmente ele dormiu no colo delas, confundiu o campo de batalha com um playground. Quinto, Sansão ignorou os conselhos dos seus pais. Tem gente que ignora, não é? Por exemplo, o sogro de Moisés lhe deu um conselho. Quem era o sogro de Moisés para dar conselho a Moisés? Mas ele não ignorou, porque se o conselho é bom, meu irmão, não importa quem está dando. Gente de baixo também dá conselho bom. Viu? Mesmo o irmãozinho lá da porta dá conselho bom. Escute ele. Essa semana eu fiz uma reunião com os presbíteros e eu disse, olha, vamos colocar uma comissão de construção, não é? Acertou. Falei, a reunião de presbítero é de 3 em 3 meses, então vamos eleger 3 presbíteros, que no interregno desses 3 meses, se eu tiver qualquer problema, eu tenha 3 com quem conversar, para eu não ter que ficar reunido com 30. Aí um irmãozinho falou assim, pastor, vamos fazer uma coisa. Por que o senhor, em vez de botar 3 presbíteros fixos, a cada 3 meses o senhor não faz um rodízio, que é para todos terem oportunidade? Bom, aceitei na hora, porque gente pequena também dá conselho bom. Viu? Fala para o seu vizinho, você ouve quem? Você ouve quem? Ele não ouvia ninguém, era dono do próprio nariz. Sexto, Sansão esqueceu do seu povo. Não esqueça do povo, não esqueça da igreja. Meu irmão, você quer ver eu ficar brabo? É alguém criticar a igreja.
E hoje está cheio de gente criticando a igreja. Igreja está em pecado. Não está. Igreja não tem paz. Não está. Ela tem paz. Igreja é noiva de Cristo. Se alguém fala da Janice, eu fico chateado. Quanto mais Jesus, quando fala da noiva dele. A igreja é santa. A igreja é sem mácula. É povo, propriedade exclusiva de Deus. E ai daquele que se levantar contra a igreja. O Senhor vai tratar. Porque a igreja é linda. A igreja é linda. Foi na igreja que eu fui mudado. Foi na igreja que eu fui transformado. Foi na igreja que eu estudei, que eu aprendi a pregar, a tocar, a falar. Tudo que eu tenho eu devo à igreja. Tudo eu devo ao povo de Deus. É o povo de Deus que me sustenta, que compra meus livros, que paga meu salário. É gente pequena que me dá oferta. Como é que eu vou criticar o povo de Deus? Não esqueça. Você foi chamado para servir o povo de Deus. Não fomos chamados para dominar sobre eles. Jesus disse: Pedro, tu me amas? Amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, já respondi 2 vezes. Tu sabe, apacenta. Você ama Jesus? Cuida do povo dele. Você ama Jesus? Cuida da igreja. Você ama Jesus? Cuida do povo dele. Para isso fomos chamados. Não esqueça o povo. Sansão esqueceu. 7, Sansão não cultivou as virtudes comuns a um homem de Deus. Um homem de Deus não pode ignorar as virtudes da fé. Santidade, palavra, oração, silêncio, domínio próprio, temperança, controle. Ele não ignorou tudo. O negócio dele era matar. O negócio dele era: tenho poder, mas mesmo isso não é nada. O homem de Deus tem que ser piedoso. O homem de Deus tem que ser libado. O homem de Deus tem que ter ética. Tem que saber entrar, tem que saber sair. Tem gente que gasta bala de canhão para matar pardal. Fica andando atrás de político para ganhar uma impressora para a igreja. Meu irmão, você é maior que isso. Política que tem que andar atrás de você para pedir seu conselho e a sua bênção. Não é você não, você é maior que isso. Você é um homem de Deus. Você é um homem de Deus. Não esqueça disso. E por último, Sansão fez a escolha mais mortal de todas. Sansão ignorou a Deus. Um homem de Deus não pode ignorar a Deus. Ele não tinha consciência que Deus o havia deixado. Tão cheio de si, não tinha espaço para Deus. Não há uma oração pedindo bênção. Não há oração pedindo ajuda. Não há um louvor pelas suas vitórias. E às vezes estamos tão preocupados em levar a igreja ao sucesso, que esquecemos quem é que nos capacitou para o sucesso. Deus foi embora e a gente continua movido pelo desejo de construir, vazios. Realizamos a obra com a nossa habilidade e não com o poder do Espírito. E quando Sansão agia na força do Senhor, ele não reconhecia nem dava glória. Quando o Senhor não mais estava com ele, ele não sente a diferença. A sua queda chegou e ele não percebe. Afastou-se tanto da base, desviou-se tanto de Deus, que não tinha mais ideia onde Deus estava. Cuidado para não ministrar na própria força, porque poder não é tudo. Cuidado para não esquecer quem te capacitou. Cuidado para não ultrapassar os limites. Cuidado para não abandonar o chamado. Cuidado para não perder seu destino. Cuidado para não esquecer suas raízes. Cuidado para não brincar com o pecado. Cuidado para não escutar ninguém. Não faça do campo de batalha um lugar de diversão. Não brinque com fogo. Não fique ingênuo. Cuidado para não perder o foco. Cuidado para não ignorar Deus, porque se isso acontecer, é fatal. Amém? Fala para o seu vizinho assim:
Cuidado. Olha bem dentro dele mesmo e fala: cuidado. Fala para ele assim: você não é esse santão que você aparenta, não. Viu? Você não é esse bambambam todo, não. Viu? Você depende de Deus. E se Deus for embora, nós estamos roubados. Tudo eu devo a Ele. Eu não posso esquecer meu chamado. Não posso esquecer quem eu sou e para que nasci. Não posso esquecer que recebi poder para uma missão. Não é para ser reconhecido, não é para ser aplaudido. Quem quer ser aplaudido não pode ser pastor, tem que ser ator. Não é? Nossa, pode até bater palma, cuidado. Todo mundo que diz na porta da igreja que você matou a pau, não entende nada de homilética. Viu? E todo mundo que diz também que foi ruim, também não entende nada. Você tem que estar sabendo, eu fiz o que tinha que fazer, fiz o que Deus mandou, e eu estou com a consciência tranquila. Fala para o seu vizinho: Deus lhe chamou, Deus lhe capacitou, Deus tem um plano para a sua vida, Deus encheu você do Espírito Santo, Deus está te usando, e você foi chamado para servir o povo de Deus. Esta é a tua maior missão. Vamos ficar de pé? Não vou sair daqui nesta manhã sem orar por você. Tem pessoas que esquecem. Há pouco tempo atrás eu fui visitar um amigo meu que é pastor. Chegando lá, ele me mostrou uma geladeira que ele ganhou como o melhor vendedor da firma que ele trabalha. Ele me mostrou uma estante cheia de troféus que ele ganhou por ser o melhor vendedor. Depois ele me mostrou uma TV de 40 polegadas, que ele também ganhou quando ele foi eleito o vendedor mais produtivo. Depois que ele me mostrou tudo, como eu tenho muita intimidade com ele, eu disse: mas meu irmão, Deus te chamou para ganhar geladeira, televisão e troféu? Aí ele me olhou, ficou com o olho cheio d'água. Deus te chamou para pastorear, Deus te chamou para servir a igreja, Deus não te chamou para ser o melhor vendedor, Deus te chamou para ser o melhor servo. Não troque as bolas, querida. Você pode até ter um negócio, não estou dizendo que não pode. Você pode até vender um carro, não estou dizendo que não pode. Mas cuidado para não trocar as bolas. Eu já tive muita oportunidade na vida de ganhar muito dinheiro. Todas as vezes eu fugi, com medo de trocar o meu chamado, de mudar o foco. Porque enquanto eu tenho estado servindo a Deus, Deus tem me dado tudo, tem me sustentado. Passo lutas, passo apertos, passo, mas na hora premente, na última, Deus sempre aparece com a provisão, Deus sempre cuida de tudo. E se Ele cuidou de mim em 48 anos de pastor, vai ficar a cuidar de mim na minha velhice. Deus é fiel. O Salmo 77 diz: a mão do Altíssimo mudou? Não. Esqueceu-se Deus de ser bondoso? Não. Afastou-se de nós a sua destra? Não. Diante da luta, Ele não estará presente? Sim. Não será misericordioso quando pecarmos? Sim.
Então esta luta que eu tenho na cabeça é só a minha aflição, porque Deus é poderoso, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Ele abriu caminho no mar, Ele fez porta onde não havia porta, Ele fez no passado, Ele fará de novo. Eu vou depender dEle. Certamente Deus falou ao seu coração. Talvez você chegou aqui querendo uma mensagem motivadora, que te colocasse para cima, e essa mensagem, em vez de te colocar para cima, te colocou para baixo, te confrontou. E tem uns aí que estão com o olhar até meio assustado assim. Mas Deus falou com você. Está na hora de você repensar teu chamado. Está na hora de você repensar teu foco. Está na hora de você reestruturar teu ministério. Está na hora de você colocar as coisas no lugar. Está na hora de você dizer: eu sou um homem de Deus, eu sou chamado, Deus me chamou, Ele está comigo, Ele me deu poder, e eu vou usar isso para a glória dEle. Eu vou servir o povo de Deus, e Deus vai me abençoar, e Deus vai me dar vitória, e Deus vai fazer. Porque o que prometeu é fiel para cumprir. O que te chamou é o mesmo. E Ele te diz hoje: você é meu. Não esqueça. Não esqueça o propósito para o qual te chamei. Não perca aquela simplicidade, humildade e aquela pureza. Não fique cético demais porque você vê muito erro. Não fique desconfiado demais porque vê pastor sempre querendo furar o olho do outro. Não fique, continua simples, continua humilde, continua acreditando, continua sendo o mesmo, entusiasmado, alegre, feliz. Pare de ficar maduro demais e não acreditar em mais nada. É melhor ser feito de bobo e continuar acreditando, do que não ser feito de bobo e ser esperto demais e perder a pureza. Não perca. E se Deus falou a você, enquanto o louvor vai cantar, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Não esqueça seu chamado. Renove seus votos. Renove seu chamado. Renove a sua alegria. Se coloque na mão de Deus de novo. É para isso que estamos aqui. Por favor, irmão. Pode ser mais perto que ela está. Pode ser. Pode ser. Chegue bem para frente para dar lugar para os outros. Vamos cantar de novo essa música e cante para valer. Cante para valer. Presta atenção. Eu sei que você conhece, já cantou tantas vezes, mas cante diferente nesta manhã. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Sou apenas servo, teu amigo me tocou. Te louvarei, te louvarei. Não importa
ti, Jesus, te louvarei. Diga, te louvarei, Senhor. Pai amado, às vezes as lutas são tão grandes que a gente acaba por ignorar o nosso chamado. A gente se ocupa com tanta coisa nessa vida, a gente corre para tanto lado, a gente escuta tanta gente, a gente responde tanto WhatsApp, a gente participa de tanta coisa, a gente diz sim para todo mundo e não tem o poder de dizer sim para nós, sim para a nossa família, sim para o Senhor. A gente lê tanta coisa, mas às vezes não lê a tua palavra. A gente fala com tanta gente, mas às vezes não fala contigo. A gente esquece o nosso chamado. Nosso chamado é andar contigo. O nosso chamado é ouvir a tua voz. O nosso chamado é ter uma palavra para o povo que está aflito, angustiado, ferido, massacrado, desesperado, atribulado. E nós fomos chamados para ter uma palavra de alívio, uma palavra de cura, uma palavra de esperança. Não deixe a gente esquecer disso, Senhor. Senhor, a vida é tão dura, a vida é tão apressada, que a gente esquece os limites da gente. Esquece o limite do tempo, o limite físico. Trabalha demais. O limite de com quem a gente pode se relacionar. O limite da saúde, o limite do sono. Senhor, não deixa a gente esquecer os nossos limites. Não deixa, Senhor. Não deixa a gente ignorar nossas fraquezas. Somos fortes por causa de Ti. Nós temos poder porque por causa do Espírito Santo. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores. Não existe bem na gente. Oh Senhor, sem Ti nós estamos perdidos. Não deixa a gente esquecer o nosso destino. Não deixa a gente esquecer os conselhos dos amigos. Não deixa a gente se isolar, viver sozinho, achar que já chegou. Senhor, não deixa a gente pensar que é dono do nariz. Não deixa a gente esquecer o Teu povo. Nós, Senhor, é nós que temos que servir a eles, não é eles que têm que servir a nós. Oh, Senhor, nós fomos chamados para servir esse povo que precisa da gente. Não deixa a gente esquecer que temos que cultivar as virtudes. Não podemos agir como mundano, nós não podemos agir como opressor. Temos que ter domínio naquilo que fazemos. Temos que ser homens da palavra, homens de oração. Não deixa. E por fim, Senhor, não deixa a gente esquecer de Deus. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua graça, eu preciso de Ti, Senhor. Tudo que eu sou eu devo a Ti, tudo que eu alcancei foi por Tua causa, tudo, Senhor, os livros que escrevi, os hinos que compus, tudo. Sem Ti eu não tenho canção, sem Ti eu não tenho mensagem, sem Ti eu não tenho graça, sem Ti eu sou nervoso, sem Ti, Pai amado, eu não tenho sabedoria.
sabedoria. Sem ti eu não tenho entrada, não tenho saída. Sem ti não tem convite. Senhor, és tu que me dás tudo. Não quero esquecer de ti. E, ó Deus, por fim, nos ajuda a servir um ao outro. Nos ajuda sinceramente a amar um ao outro. Nos ajuda sinceramente, Senhor, a que a gente viva um para o outro. E que a gente não vive enclausurado dentro dos nossos reinos, protegendo as coisas que temos e esquecendo de ser igreja. Igreja para o meu amigo, igreja para aquele que precisa, igreja para aquele que passa a luta, igreja para o meu colega pastor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga amém. 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 Você não vai sair daqui sem antes dar um abraço bem gostoso nesse vizinho do lado aí e dizer para ele: conta comigo. Aleluia.